No PIB do primeiro trimestre, a melhor notícia veio da agricultura. Ela cresceu 9,7% em relação ao trimestre anterior e 17% em relação ao ano passado. O Brasil tem vocação e competência na agricultura, mas tem um desafio pela frente: tornar-se mais sustentável. Na cúpula do clima, em Copenhague, em 2009, o Brasil assumiu o compromisso voluntário de reduzir as emissões dos gases de efeito estufa. Para a agricultura foram estabelecidas metas. O país vai cumprir o chamado Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono. A Fundação Getúlio Vargas Agro fez um estudo sobre o andamento desse plano. Um dos autores do estudo é o agroclimatologista Eduardo Assad, da Embrapa, e também professor da FGV. Ele é um craque no tema, foi secretário de Mudanças Climáticas no Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente. Eduardo, esse plano ABC, vamos primeiro explicar, né? Vamos explicar o ABC do plano ABC. O que é exatamente esse plano Agricultura de Baixo Carbono? Então, esse plano, ele é um plano que estabelece certos critérios ou indica certas técnicas agrícolas que são sequestradoras de carbono. Né? Ou seja, quer dizer, que a agricultura, em vez de emitir, ela, na verdade, diminui as emissões. As emissões. É bem interessante que é o sequestro. O sequestro, né? A absorção do carbono. É bem interessante, porque quando a gente olha o inventário de gases de efeito estufa, que coloca a agricultura numa posição não muito boa, você olha o boi. Hoje ela representa 30%? 30%, um pouquinho mais, segundo os critérios do inventário. Quer dizer, de tudo que o Brasil emite, 30% seria da agricultura. E tem gente que acha que é mais. Tem gente que acha que é mais. Mas o que nós estamos tentando mostrar é que a forma como o inventário é feito, ele considera o item específico. Então ele pega o boi. Então o boi emite 55 quilos de metano por ano. Mas o desmatamento para colocar o boi? Mas o desmatamento para colocar o boi, então vai crescendo, né? Essas coisas vão crescendo. Agora vamos pegar... O desmatamento para colocar o boi é colocado na conta, nesse inventário é colocado na conta da agricultura ou é na conta do desmatamento, mudança de uso do solo. Né? Então você tem o desmatamento da Amazônia, você tem o desmatamento do Cerrado, você tem a agricultura. No caso do boi específico, que é o grande emissor da agricultura, olha-se o boi. Quando você bota o boi em cima de um pasto ruim, um pasto degradado, emite mais ainda. Então o balanço é bem negativo. Agora, se você recupera esse pasto, um pasto bem recuperado, com a prática bem feita, ele sequestra carbono. E a quantidade que ele sequestra, que a gente chama de recuperação de pasto degradado, é maior, consegue neutralizar a emissão do boi e ainda sobra um pouquinho. Eu vi em Alta Floresta umas coisas técnicas, inclusive orientadas pela Embrapa, de rotação, né? Em que o boi ele ocupa determinada, vai mudando a área da fazenda que ele pode ocupar. Né? Ainda fizeram uma mistura também da agricultura com isso. Tornou a fazenda muito mais produtiva. Ele produziu 4 vezes mais bois no mesmo espaço. E, além disso, com um pasto super bem preparado. É isso aí que são essas técnicas para produzir mais e sequestrar carbono ou, pelo menos, reduzir a emissão. É isso? Reduz a emissão. Primeira coisa, foi criada a agricultura de baixa emissão de carbono para reduzir a emissão. Tá? E, ao mesmo tempo, melhorar o seu solo. Então, isso que você viu lá chama integração lavoura-pecuária. E esse é um dos itens que é financiado. Silvio Agropastoril. Manter a floresta e botar a agricultura. Botar a agricultura e pecuária. Então você tem vários 5 ou 6 itens que são financiáveis. Tem um crédito específico para isso. É a recuperação da pastagem degradada, a integração lavoura-pecuária e integração lavoura-pecuária-floresta, e aí entra também o sistema agroflorestal, o incentivo ao plantio direto, a fixação biológica de nitrogênio, que substitui a adubação nitrogenada. Vamos explicar também para quem não acompanha sempre a economia. A agricultura, o plantio direto em vez de fazer daquela forma tradicional, explica aí que você explica melhor do que eu sei mais ou menos. O plantio direto o que é? Você reduz muito a movimentação de máquinas para o seu plantio. Então você deixa a palhada da lavoura anterior ou planta uma planta que produz uma quantidade grande de palhada e você... Essa palhada serve já para melhorar o solo? Já serve porque ela protege o solo, melhora a biota do solo, os bichinhos ali no solo eles ficam mais ativos, eles liberam um pouco mais de fósforo e sequestram carbono. O carbono orgânico no solo aumenta muito.
Aí você planta em cima disso. Planta em cima disso. Então palha. Você não mexe. Você não mexe no solo. Então isso é uma técnica que o Brasil é o segundo maior país no mundo. Já deve estar chegando ao primeiro, já deve estar passando nos Estados Unidos. O último número que eu tenho é que nós temos 31 milhões de hectares nessa técnica, utilizando essa técnica. E a meta é para chegar a 33 milhões de hectares, 34, em torno de 33, 34 milhões de hectares. Esta técnica permite que você retire da atmosfera 500 quilos de carbono por hectare por ano. Uhum. Então, quer dizer, esse plano ABC é esse plano que que quer espalhar pela agricultura as boas práticas. Exatamente, ele é baseado em boas práticas. Você fez um estudo e ele não é muito otimista em relação à aplicação do plano da agricultura de baixo carbono. Vamos ver a má notícia. Aí que começa a confusão, né? A boa notícia é que o plano é muito bom, as práticas existem, nós dominamos a tecnologia. A má notícia é que você sai do plano para o programa. Então, o programa ABC... A primeira pergunta que eu queria fazer é quando é que foi publicado esse plano que eu não vi? Então, essa é a segunda má notícia. Porque quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, eu recebi o plano ABC em 30 de maio de 2011. Prontinho para ser publicado. Então, seguindo a Política Nacional de Mudança do Clima... Que tinha ali as orientações do governo. Tudo certinho. Foi, inclusive, é usado como... Esse aí que eu nunca vi. Eu nunca vi porque não foi publicado. Não foi publicado. Nós encaminhamos, fizemos todo o dever de casa. Encaminhamos, então, para a Casa Civil, que juntamente com o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário deveriam publicar o plano. Então, oficialmente, o plano ABC não foi publicado. Então nós não podemos mexer nele. Como é que o agricultor pode aderir a um plano cujo qual não foi divulgado ainda? Aí vem as technicalities, né? Criou-se o programa. Criou-se o programa sem o plano. O plano está lá, a gente sabe que ele existe, as metas estão lá. A gente nunca viu, mas a gente aceita pela fé. Muito falado, todo mundo conhece, está escrito, está impresso, mas não está publicado no Diário Oficial. Tá. Então, isso nos deixa preocupados, porque nós já temos técnicas novas para colocar no plano, e ele precisa ser revisado. Agora, ele só pode ser revisado a cada 2 anos. Então, a gente tem que esperar ser publicado para revisar. Mas aí criou-se o programa ABC. O programa ABC são as... Quem criou? O Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura. Encaminhou, então, para o Conselho Monetário Nacional, que aprovou diversas regras de financiamento que estão no plano. 5% de juro, 8 a 12 anos de carência, para esses itens que a gente discutiu. Integração lavoura-pecuária, plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, reflorestamento, utilização de dejetos animais, tudo isso está no programa. Tá? Então o agricultor vai ao banco, adere ao programa ABC, recebe o financiamento e com isso ele começa a praticar essas técnicas para poder retirar. Agora, uma outra coisa que eu vi no seu estudo da Fundação Getúlio Vargas é que o banco que deve comandar isso é o BNDES, mas o banco que tem dado financiamento é o Banco do Brasil. Tem um descasamento aí de quem é que foi mandado fazer o trabalho, né? Tem uma historinha aí que precisa ser contada. No primeiro ano o dinheiro estava todo no BNDES. A adesão ao plano foi zero. Praticamente zero. Ninguém aderiu ao plano. Foi lançado no dia 30 Os empresários, os agricultores. Os agricultores. 30 de março de 2010 deve ter sido o último ato do ministro Reynoldo Stefanes, lançou o plano. 2 bilhões de reais. Ninguém aderiu, porque tinha que ir ao BNDES. No segundo ano, o Banco do Brasil começou a buscar o recurso, esse mesmo subiu para 3,1 bilhões. Aí o Banco do Brasil começou a aplicar. Já subiu um pouquinho a adesão, foi para 400 milhões. No terceiro ano, então, o Banco do Brasil já chegou até janeiro de 2013, nós chegamos a 1,7 bilhões de reais. Em março já tinha passado a casa dos 2 bilhões de reais. E o BNDES lá com 2 bilhões parados. Então o BNDES conseguiu executar 100 e poucos bilhões. Porque o Banco do Brasil tem uma relação mais antiga com a agricultura, ou porque estava oferecendo juros menores, ou facilidades, ou porque ele estava mais ativo? O que aconteceu? Por que o Banco do Brasil cresceu numa área que deveria, tinha sido escalado o BNDES? É uma questão de perfil do banco. O Banco do Brasil tem capilarismo. Ele está nos 5 mil municípios do Brasil. Ele faz isso a vida inteira. O BNDES financia... Está na Avenida Chile. O BNDES está na Avenida Chile e trabalha com 7 dígitos. A média de financiamento da agricultura ABC, para o agricultor médio, está sendo em torno de 300 a 400 mil reais. Imagina um cara entrar no BNDES para pedir 300 mil reais. O BNDES financia bilhões de reais. Do total que está emprestado aí para
contratado para a execução desse programa, quantos por cento é o Banco do Brasil? 91%. Tá. 91% até por que março. Não simplesmente passa para o Não, quer dizer, o estudo foi feito nesse sentido. Olha, está tendo um problema aqui, nós temos que dar um jeito de resolver. Tem Uma solução. das coisas é a fonte. Quem fornece o financiamento tem que ser quem sabe fazer isso. Quem sabe fazer isso. Então você tem o Banco do Brasil, alguns bancos privados já estão fazendo financiamento agrícola também. Quer dizer, temos que dar um jeito de equacionar isso. Esse é o primeiro problema. Então, por exemplo, nós chegamos só na questão de recuperação de pastagem, foram 2.800 contratos até janeiro. Juntando com a integração lavoura-pecuária, chegou a 3.000 contratos. Mas qual é isso no universo? Me dá uma dimensão, isso é pouco, muito mais ou menos? Isso não é nada. Por isso que chamou a nossa atenção. Por quê? Usando os dados do censo do IBGE de 2006, nós temos 280 mil propriedades agrícolas com pecuária em cima de pasto degradado. Nossa. A meta é reduzir ou melhorar 15 milhões de hectares de pastos degradados. Nós temos 60 milhões de hectares de pasto degradado. Né? Então dá um quarto disso. Então, fazendo uma conta linear, nós precisamos de 78 mil contratos para cumprir as metas de Copenhague. Nós estamos com 2 mil. Nossa. Então, quer dizer, tem que acelerar esse negócio. O plano é bom, é único no mundo, é uma coisa... Quando a gente mostra, fica todo mundo impressionado com a capacidade do Brasil de resolver este problema. Tiramos a agricultura do vermelho em termos de ambiente, está aqui uma agricultura limpa e que pode acelerar a certificação, mas o dinheiro não está chegando lá. Então precisa dar um jeito de mexer nisso e colocar outros atores também, né? A gente precisa colocar mais gente nessa coisa, ajudando e formando o pessoal para utilizar essas técnicas. Eduardo, eu vou fazer